Meus jovens cientistas, vejo que vocês já entenderam bem como é o texto de divulgação científica e o artigo científico. E para fecharmos essa jornada, a missão de hoje é estudarmos a comunicação oral acadêmico-científica. Certo. Pronto. Rodrigo, acho que você exagerou nessa dose. Vai, Daniel, só um pingo, vai. Vai, Daniel, vai. Só um pingo. Atirei isso da mão dele, comandante. Acho que o Rodrigo está precisando estudar mais sobre o conhecimento científico humano antes de voltar para esse laboratório. Se vocês tivessem prestado atenção no que eu disse, talvez tivesse evitado toda essa sujeira. E o que foi que você disse, comandante? Eu disse, meus jovens cientistas, vejo que vocês ainda não entenderam bem o conhecimento científico humano. Então, a missão de hoje é ouvir e produzir uma comunicação oral acadêmico-científica. Sim, é disso mesmo que precisamos. Ouvir pessoas, as explicações de pessoas que sabem sobre esse assunto. Um minutinho aí, garotos. Antes vocês precisam arrumar toda essa bagunça. Vamos ver como é uma comunicação oral acadêmico-científica? Vamos ver esta aqui, parece ser interessante. Olha, a Aninha tá ali, Aninha! Aninha! Carol, amigos, vocês vieram à Feira de Ciências da minha escola, eu nem acredito. Amiga, que saudade! Estamos aqui para assistir as comunicações orais acadêmico-científicas. Lá vem vocês falando desse jeito estranho. Mas sério? Legal, eu vou apresentar uma. Quer assistir? Legal, mas é sobre o quê? Surpresa! Espera a comunicação oral para saber sobre o que é, garoto. Venha por aqui. Boa tarde. Quando comecei a refletir sobre o que apresentar aqui, na Feira de Ciências, pensei em algo que nos preocupe bastante, como os combustíveis fósseis. Aqueles mais usados não são infinitos, e as reservas tendem a diminuir e acabar, pois não são renováveis. Além do mais, são extremamente poluidores e provocam graves desequilíbrios no meio ambiente. Então, consequentemente, lembrei de um assunto muito debatido, que é a utilização de biocombustíveis. Mas por que falar sobre eles? Ora, simplesmente porque são materiais biológicos que, ao entrarem em combustão, apresentam a capacidade de produzir energia, com a diferença crucial de causar menor poluição se compararmos aos outros combustíveis que são derivados do petróleo. O nosso país pode liderar o campo de energia renovável no mundo, pois aqui existe ampla matéria-prima renovável para fabricar o biocombustível, como, por exemplo, gordura animal, cana-de-açúcar, óleos de madeira, óleos vegetais, os derivados do leite, entre outros. Bom, o biocombustível é uma opção bastante produtiva para substituir o petróleo, por apresentar inúmeras vantagens, sejam elas ambientais, sociais e até econômicas. Segundo as pesquisas, o álcool é o destaque dentre os biocombustíveis, uma vez que há tecnologias e experimentos nesta área. A utilização do petróleo é uma das maiores causas da poluição que assola nosso meio ambiente e também contribui para o efeito estufa. A energia renovável com os biocombustíveis apresenta-se como uma excelente alternativa para diminuir o efeito estufa e a eliminação do combustível fóssil. Obrigada! Vocês viram como a Aninha articulou o texto? Sim, por isso ela pareceu tão coerente. Mas como assim coerente? É assim, Rodrigo. Quando um texto é coerente, podemos dizer que ele é bem formado, com continuidade, articulação, progressão e não contradição. Isso, a continuidade é a manutenção do assunto. Então, a Aninha começou falando de biocombustíveis e terminou falando do mesmo assunto. Ou seja, o texto que ela preparou tinha continuidade do assunto. Penso que ela também articulou bem as ideias do seu texto. Utilizou conectivos como mas, segundo, alguém, como. Esses elementos permitem que o texto não fique repetitivo,
mostrando uma unidade de sentido. E quando ela se utiliza desses conectivos, permite que o texto ganhe em progressão ou acréscimo de novas informações ao texto. Estou entendendo. A Aninha também seguiu isso à risca quando começou falando de biocombustíveis. Deu exemplos comparando com o petróleo. Depois falou dos benefícios e danos ao meio ambiente. E finalizou ressaltando as qualidades dos biocombustíveis. Isso quer dizer que o texto dela progrediu a partir do momento que ela trouxe novas informações, deixando o texto mais rico. E nenhuma das informações que ela trouxe são contraditórias. Pelo contrário, apenas desenvolve um texto. Então, a apresentação da Aninha não entrou em contradição, atendendo ao último fator de textualidade, a não contradição. E aí, amigos, o que acharam da minha apresentação? Você não tem noção de como a sua apresentação foi importante para todos nós. Meus parabéns, Aninha. Você demonstrou muita segurança na sua comunicação oral. E isso é fundamental para prender a atenção do público. Que maravilha! Vejo que vocês adoraram os biocombustíveis. Bem, já que vocês gostaram tanto do assunto, seria interessante que visitassem a Seara da Ciência. É um centro de divulgação científica e tecnológica da Universidade Federal do Ceará. Parece interessante. Lá na Seara tem vários laboratórios de física, química e biologia. E também o salão de exposição. Tem até um teatro científico. Teatro científico? Os atores utilizam a linguagem científica para passar conhecimentos de química, física e biologia. Então vamos para lá? Que tal, garotos? Vamos analisar os textos das comunicações orais dos cientistas? Oi, meu nome é Thalina, eu sou estudante do curso de Química da Universidade Federal do Ceará. Eu estou aqui para fazer um experimento sobre os indicadores. Eu vou pegar um becker de 80 ml, vou pipetar um determinado volume, utilizando a pera. Vou pegar aqui o meu volume. No caso, aqui, a minha solução é com hidróxido de amônio. Adicionar aqui ao becker. Como eu falei, para eu saber se a minha solução ela tem um caráter ácido ou básico, eu vou utilizar os indicadores, que é isso a finalidade dele, me dizer se a minha solução ela é ácida ou básica. No caso, o indicador que eu vou utilizar vai ser a fenolftaleína, que está nesse becker aqui, ó, de 50 ml. Ao adicionar a minha fenolftaleína, algumas gotinhas, eu percebo uma mudança de cor na minha reação. Muda de cor, fica rosada. O que foi que aconteceu? A minha solução de incolor passou a ficar rosada. Então, o que é que isso significa? Significa que eu tenho uma solução de caráter básico. O meu hidróxido de amônio, ele é uma solução de caráter volátil. O que significa a minha solução, ela tem um caráter volátil? Significa que ela evapora facilmente. Vamos ver isso. Ao colocar a minha solução em contato com o meu jaleco, eu vou observar que essa coloração irá sumir. Por quê? Porque como a minha solução de hidróxido de amônio ela é volátil, ela vai escapar, ela vai evaporar, ela evapora facilmente, fazendo com que o meu jaleco volte à sua tonalidade normal. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.